Jovem atacante cria do terrão, considerado uma das principais joias das categorias de base, se tornou mais um reforço para o Fernando Diniz no elenco profissional do Corinthians, após ter tomado decisão polêmica. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, tomou nova decisão, dessa vez envolvendo reforma estatutária e possível intervenção judicial no Corinthians, e o Corinthians trabalha esvaziar o departamento médico nessa intertemporada. Salve, galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Vamos começar esse vídeo de hoje falando sobre departamento médico. Corinthians trabalha para esvaziar o DM nessa intertemporada. O Corinthians acabou sofrendo bastante com jogadores que tiveram lesões, principalmente problemas musculares, no primeiro semestre. O departamento médico do Corinthians ficou bastante agitado, inclusive com polêmica no primeiro semestre, aquela polêmica envolvendo o Memphis, informação de um exercício errado que agravou a lesão dele. Inclusive, isso foi até confirmado pelo próprio atacante holandês. Ou seja, o departamento médico do Corinthians foi bastante movimentado no primeiro semestre. Desde a paralisação para a Copa do Mundo, jogadores que estavam no departamento médico já estão avançando e a expectativa da diretoria do Corinthians é praticamente esvaziar o departamento até o início da volta dos jogos oficiais. Para se ter uma ideia, João Pedro Tchoca, que estava no DM até a última partida antes das férias, o Hugo Farias e também o Vitinho estão avançando. O Tchoca, na verdade, já está trabalhando normalmente com o elenco, ele que precisou passar por uma cirurgia de hérnia inguinal. Agora o Hugo fez uma cirurgia há alguns meses e já está quase pronto para voltar, enquanto o Vitinho, que teve problemas musculares, também avançou. Tanto o Hugo quanto o Vitinho já estão fazendo trabalhos em campo com os fisioterapeutas do clube. Então a expectativa é esvaziar, aliás, praticamente esvaziar, porque o DM ainda conta com o jovem atacante Kaique, que sofreu uma grave lesão e deverá voltar somente na próxima temporada. A minha opinião quanto a essa expectativa de esvaziar o departamento médico é a seguinte, vamos lá. Tomara que realmente o departamento médico fique vazio, aliás, com exceção do Kaique. Kaique, infelizmente, sofreu uma grave lesão de ligamento cruzado, só volta a atuar na temporada que vem. E claro que estamos acompanhando as evoluções, questões físicas, jogadores passando a ter uma segurança muscular maior, principalmente, claro, após a chegada da comissão técnica do Fernando Diniz, após a chegada do Diniz. Quem me acompanha sabe que eu estava questionando muito os trabalhos físicos da comissão do Dorival Júnior, os atletas se machucando, parecendo que não tinham a resistência muscular, e ainda por cima os atletas cansando, não aguentando correr nos segundos tempos das partidas. Então, importante esvaziar o departamento médico e absolutamente mantê-lo vazio. Isso é importante, principalmente para um grupo que tem competições importantíssimas agora nesse segundo semestre. Então, vamos torcer para que todos retornem de uma vez por todas e, como eu disse, que o Corinthians tenha o mínimo possível de jogadores machucados. E agora vamos falar sobre mais uma decisão do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, dessa vez envolvendo a reforma estatutária e também até possível intervenção judicial no Corinthians. O Romeu Tuma Júnior retornou ao cargo de presidente do Conselho Deliberativo há algumas semanas atrás, lembrando que ainda tem polêmica, segue na justiça, Tuma corre risco de ser afastado, mas no final das contas acredita-se que a justiça não vai, por exemplo, acatar aquela reunião que foi promovida pelo Osmar Stabile, que afastou o Tuma, que não era uma reunião que visava, que tem-se, na verdade, permissão no estatuto do clube. Então,
Vamos lá. O Tuma retornou, tomou uma decisão polêmica há alguns dias atrás, quando ele simplesmente anulou as expulsões do Valmir Costa e também do Claudinei Alves, ex-integrantes da base. Foram ali da diretoria de base na gestão Augusto Melo. Isso acabou virando muita polêmica, tanto dentro quanto fora do clube. E o Romeu Tuma Júnior acabou tomando uma nova decisão, dessa vez envolvendo reforma estatutária do clube e também intervenção judicial. Vamos lá. O Tuma encaminhou um ofício ao presidente do Conselho de Orientação e Fiscalização, o CORE, Miguel Marques e Silva, solicitando a convocação de uma reunião extraordinária para discutir a reforma estatutária do clube. O Tuma busca destravar o processo da reforma estatutária, que foi interrompido após a Assembleia Geral dos Sócios, que era para ter acontecido no dia 20 de junho, ter sido suspensa por uma liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo. No ofício, o presidente do Conselho afirma que a reunião busca construir uma solução institucional e consensual, atendendo ao pedido de integrantes da Comissão de Reforma Estatutária que defendem uma tentativa de acordo entre todas as partes envolvidas. Segundo o Tuma, a intenção é encontrar um caminho que preserve, ao menos em parte, as deliberações já aprovadas pelo plenário do Conselho Deliberativo, entre abril e maio, evitando que todo o trabalho realizado até aqui seja perdido. O documento também destaca que uma solução amigável se tornou ainda mais necessária diante dos pedidos de intervenção judicial no Corinthians, tanto na diretoria executiva quanto nos órgãos de fiscalização e controle. Então, o Tuma, que declarou apoio a uma intervenção judicial parcial, agora ele está correndo para resolver as questões da reforma estatutária o quanto antes possível. E, claro, as questões ficam evidentes. Será que o Tuma, após o retorno, mudou aquele discurso que ele queria pelo menos uma intervenção judicial parcial, ou seja, o afastamento do Osmar Stabile? A minha opinião, quanto a esse ofício que o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, enviou ao presidente do CORE, o Miguel Marques e Silva, é a seguinte, vamos lá. O Tuma, ele entrou em um ponto que é extremamente importante para o Corinthians, a reforma estatutária. Para se ter uma ideia, é com a reforma estatutária que o fiel torcedor vai votar. Inclusive, essa possibilidade de voto do fiel torcedor, ela foi aprovada e para esse ano. Então, travaram a Assembleia dos Associados, impediram que os associados definissem, votassem, e agora o Tuma ele retorna e acaba entrando nesse assunto. Vamos lá. Quando ele cita intervenção, será que o Tuma ele quer correr para reformar o estatuto e mostrar à justiça que o clube está trabalhando, que o clube está voltando a ter, por exemplo, uma administração correta? Ou será que o Tuma, na verdade, ele está se preparando para que haja uma intervenção parcial que afaste Osmar Stabile e seus diretores? Uma coisa é fato. O Tuma ele não pode, por exemplo, tomar uma decisão de anular expulsões, gerando uma grande polêmica dentro do clube, e no outro dia ele já corre tomar uma decisão dessa, que a sensação que passa, que supostamente ele está tentando colocar algo importante para que nós, por exemplo, esqueçamos o que ele fez anteriormente. Então, é algo que é difícil de entender. Resumindo tudo isso, para mim, sinceramente, depois de tudo que aconteceu, com a reforma do estatuto que fizeram, para mim, a única saída é o que eu sempre venho falando para vocês há um bom tempo. Fica cada vez mais evidente. Tem que haver a intervenção judicial. E não é intervenção judicial parcial, não. De afastar só o Osmar Stabile e seus diretores. Tem que afastar todo mundo. Uma auditoria completa, uma limpeza total. Esse é o único caminho para salvar o nosso Corinthians. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais um reforço que o Fernando Diniz ganhou. Jovem atacante, cria do terrão. Mais um, que é considerado uma das principais joias da base do clube.
surpreendeu o Diniz e já está trabalhando com o grupo, com o elenco profissional nos trabalhos do dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava. Em breve, teremos mais uma janela de transferências. A partir do dia 9 de julho, aquela janela extraordinária da CBF, que permite-se negociações internas aqui no futebol brasileiro, e a partir do dia 22 de julho, a janela principal vai abrir. Temos expectativas de reforços? A situação do Corinthians é complicadíssima. Estamos com o transfer ban. O Corinthians tem que pagar cerca de 8 milhões de reais ao Philadelphia Union para voltar a ter liberação e poder registrar novos jogadores. Mas, além de ter que pagar o transfer ban, o Corinthians lida com a falta de recursos. O Corinthians não tem poder de compra. Então, sabendo da situação e buscando alternativas, o Fernando Diniz está buscando na base soluções. Nos últimos dias, eu informei para vocês que o Iago Machado, o Gui Amorim, o Luiz Gustavo Bahia se tornaram reforços para o Diniz nos trabalhos do dia a dia do CT, jogadores do Sub-20, e mais um está integrando os trabalhos e surpreendeu o Diniz. Estou falando dessa vez do atacante Luiz Fernando. Luiz Fernando tem apenas 18 anos e é um atacante de velocidade, um ponta direita canhoto que passou a integrar os trabalhos no CT, acabou surpreendendo o Fernando Diniz e agora ele passa também a trabalhar diariamente com o elenco profissional do CT. Uma informação importante envolvendo todos esses jogadores é que todos ainda estão à disposição do William Batista no Sub-20. Corinthians, por exemplo, tem compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro contra o arquirrival Sub-20, jogo que pode render classificação na competição para a próxima fase. Então, absolutamente que todos esses atletas estão à disposição do Diniz. Mas o Luiz Fernando e os outros 3 nomes, Gui Amorim, o Iago Machado e também o Bahia, estão já cada vez mais integrados com o elenco profissional e em breve poderão ter oportunidades. A minha opinião quanto ao Luiz Fernando é a seguinte: o Luiz Fernando, se ele tiver oportunidades, uma sequência de oportunidades, ele vai se destacar e muito. O Luiz Fernando é aquele tipo de atacante ponta mesmo, que dribla, que tem explosão, tem força física, finaliza de média e longa distância, tem um bom passe, visão de jogo. Esse Luiz Fernando, eu vou falar uma coisa para vocês, eu acompanhei ele na base. Esse menino joga muita bola. Se ele tiver, volto a dizer, oportunidades com o Diniz, e ele já está surpreendendo o Diniz. E o Fernando Diniz, sabemos que é um treinador que enxerga muito bem esses tipos de jogadores. Então, o Corinthians, que não temos expectativas de contratações, já está lá o Fernando Diniz buscando soluções na base. Então, volto a dizer a vocês, o Luiz Fernando, se ele tiver uma sequência, ele vai se destacar e muito. Joga demais, pode se tornar um grande reforço para o nosso elenco profissional. Vamos torcer para que ele continue evoluindo, que seja também, continue com a sua importância na base, mas, volto a dizer, esse menino vai longe e também tiveram algumas informações que o Corinthians estava buscando clubes para emprestá-lo. Se fizerem isso, vai ser um grande desperdício. Ele tem que ter oportunidades dentro do Corinthians, ficar o máximo possível integrado com os profissionais, que é o que o Diniz está fazendo, retornar para a base quando for necessário, mas tem que ter oportunidades. Esse menino vai longe, podem anotar. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!